Evangelho, terça-feira da 22ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga, havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou, dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal algum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da 22ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, acompanhando a Santa Liturgia, que nos propõe a continuidade do 4º capítulo do Evangelho de São Lucas, hoje ouvimos a narração da segunda pregação de Jesus. Não exatamente segunda porque o próprio texto diz que desceu então a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ensinava-os aos sábados. Então, o primeiro cenário onde Jesus inaugura sua pregação na região da Galileia é Nazaré. O segundo momento, o segundo lugar, o segundo cenário onde o Senhor continua os seus ensinamentos se passa na cidade do seu coração, na cidade que ele escolheu com tanto carinho passar boa parte dos seus dias, cidade onde ele encontrou seus discípulos, onde realizou o chamado deles e tantas curas extraordinárias, onde ele viveu momentos importantíssimos durante o seu ministério que foram narrados para nós e que nos acompanham ao longo da nossa vida, a cidade de Cafarnaum. Então, ali na cidade de Cafarnaum, Jesus, nos dias de sábado, como ontem falávamos, no dia solene, para a tradição do povo de Israel, se reunia na sinagoga para ler e ensinar a palavra. Todo adulto todo adulto que tivesse uma vida que não fosse uma vida de pecado pública, poderia, na celebração, tomar o sagrado texto e realizar sua leitura. Jesus, como possuía consigo uma erudição a mais, ou seja, ele sabia ler, poderia fazer isso com muita tranquilidade. Naquele período, sabemos que nem todos sabiam ler e, por isso, ainda que pudessem, eram poucos aqueles que se apresentavam para a leitura dos textos, e Jesus estava dentro daqueles que, sabendo ler, poderiam tomar o texto nas mãos e realizar não só a leitura, mas também um ensinamento a respeito. Bom, Jesus toma mais uma vez o livro nas mãos e ensina com autoridade, assim diz o evangelista quando fala a respeito do ensinamento de Jesus. Naquele dia, na sinagoga de Cafarnaum, encontrava-se um homem endemoniado. Aqui temos esse detalhe que é interessante que nós possamos observar. Ali estava alguém cujos ouvidos e coração estavam fechados pela ação diabólica. O demônio impede que o homem possa dar glórias a Deus, mas ao mesmo tempo, ao estar diante de Jesus, veja, meus irmãos, é o primeiro que se levanta para falar algo a respeito da presença de Deus. Então, naquele momento, constrangido pela presença
do Onipotente, aquele demônio cuja missão era ensurdecer os ouvidos daquele homem para a pregação da palavra de Deus, cuja missão era levar o coração daquele homem à discórdia, à desgraça pela separação e a ofensa contra Deus e o próximo, missão que ele também vem para tentar levar-nos a realizar, se levanta e diz: que queres de nós, Jesus Nazareno? Se colocamos aqui em comparação ao episódio de ontem que ouvimos em Nazaré, diante dos mínimos sinais, o demônio reconhece a presença do Senhor e imediatamente a adverte. Ontem, no texto de Nazaré, ouvimos que todos aqueles dali, assim como hoje, Marcos usa a mesma referência, testemunhavam e se maravilhavam das palavras de Jesus. Mas, particularmente aqui em Cafarnaum, se cumpre aquilo que a Sagrada Escritura diz a respeito do falar de Deus. Deus, quando fala, o seu falar e o seu agir estão sempre juntos. Em Deus, falar e agir acontecem juntos. Pela palavra, ou melhor, pelo outro modo de dizer, as palavras são sempre acompanhadas por obras. E Jesus prega na sinagoga, ensinando a respeito não só das promessas de Deus, mas que o Senhor, como ouvimos ontem, cumpre suas promessas e realiza aquilo que diz, como vamos ver daqui a pouco num texto da imitação de Cristo. Então, as palavras são acompanhadas por obras. Ontem falávamos que na sinagoga de Nazaré, ele proclamou o texto do profeta Isaías que falou do tempo da libertação do seu povo, que enviou o Messias, que iria vir à frente do povo para libertá-lo. Bom, olha aí. Temos aqui o tempo da libertação sendo anunciado e sendo vivido por obras. O príncipe das trevas vem submetido e o Messias vai à frente do seu povo para libertá-lo da opressão do demônio. Eis aqui o nosso verdadeiro inimigo, eis aqui o nosso Messias, o nosso Rei e Senhor, que com todo poder e autoridade realiza prodígios. Outra característica da palavra de Deus. Ela tem a qualidade de realizar prodígios. É uma palavra acompanhada de obras e tem a qualidade de realizar prodígios. E estamos aqui vendo o Senhor testemunhar exatamente isso, que é muito conhecido e notório de todo o povo de Israel. Não é uma novidade que o Pai está falando para a tradição de Israel, pois toda a Sagrada Escritura é baseada sobre essas verdades. A palavra sempre vem acompanhada, a palavra de Deus sempre vem acompanhada de obras e tem a qualidade de realizar prodígios. E ali estamos vendo isso se cumprir, em paralelo à pregação de ontem em Nazaré. Para nós cristãos que estamos lendo a narrativa dos dois eventos, podemos ver com muita clareza que, de fato, o Messias, Rei e Senhor, triunfa sobre o inimigo infernal. E ali está o testemunho do Senhor que submete o maligno e liberta realmente o homem do seu verdadeiro inimigo, que vem para fechar os ouvidos, calar os lábios e secar o coração. Lembra que falávamos outro dia desse canal bendito e consagrado a Deus entre o nosso ouvido e o nosso coração? Muito bem. Se não entra pela pregação em nosso coração a palavra de Deus, todas as nossas decisões acabam sendo marcadas pela impureza, ou seja, por uma outra voz que vem ocupar o lugar da voz de Deus no nosso coração. Nossos ouvidos foram ungidos e consagrados para acolher a palavra de Deus, e o nosso coração foi ungido e consagrado para ser trono na qual se senta o Senhor da glória para reinar, e não um outro miserável escravo condenado como o demônio e seus anjos. Então, o grande papel e a grande obra deles é impedir que isso aconteça, que Deus esteja no lugar consagrado a Ele. E muitas vezes acabamos por
descuidar dessa verdade e tudo começa com um descuido de atenção, depois um torpor que nos deixa um pouco desanimados, descuidados com a vida e daqui a pouco estamos realmente numa estrada de rebelião. Mas a presença de Cristo e o testemunho de sua palavra, ou seja, a autoridade que lhe acompanha, é suficiente para colocar em desespero o maligno que ali imediatamente acusa a presença de Jesus. Viestes para nos arruinar? Sim, exato. É exatamente para isso. Ele veio para submeter o reino das trevas e para nos libertar. A ruína do demônio é não mais poder dispersar e destruir o coração dos homens. Viestes para arruinar-nos? Sim, porque ele veio para nos salvar. Vieste para arruinar-nos? Sim, porque ele veio para curar os corações feridos de morte. Vieste para nos arruinar? Sim, pois ele veio abrir os ouvidos que estavam fechados e derramar sobre os homens o dom da fé. Viestes para nos arruinar? Sim, porque ele veio realizar uma obra de redenção, purificando o coração dos homens, tirando o coração de carne, cultivado durante décadas pela ação diabólica, para colocar, enfim, um coração de carne como o seu. Um coração de carne lavado no sangue do coração transpassado, para que ambos estejam unidos e unidos para sempre. Sei quem és tu, o Santo de Deus, disse ainda o maligno, disse ainda o demônio. E ele sabe muito bem quem é o Senhor. O teme, mas com o terror de um condenado. Não teme com a perfeição do amor. E aqui tem uma imagem que nos deixa particularmente perplexos, mas que à luz da meditação de ontem nos ajuda a hoje declararmos um ato de adesão a Jesus ainda mais intenso e dizendo: meu Senhor e meu Deus, dai-me da tua palavra, abre meus ouvidos, aquece o meu coração, purifica a minha alma e dai-me a graça de te amar por toda a minha vida. Vejam, meus irmãos, ontem falávamos que Jesus lê as profecias e declara o cumprimento das profecias em uma ocasião solene, a solenidade do povo reunido para celebrar na sinagoga a proclamação da palavra e para rezar sobre essa palavra proclamada por Deus. E o Senhor vem ao seu encontro como sempre, pois a palavra nos foi entregue para ser presença de Deus. Então Jesus ali naquele momento testemunha aquilo que desde Moisés o povo de Israel vive. E de fato a palavra que se fez carne está no meio deles e confirma a realização daquelas duas promessas tão importantes para todo Israel. Cumpre-se o tempo da salvação e o profeta anuncia a chegada do Messias. Ele está no meio de nós, é o Emanuel. E mesmo vendo, ouvindo e recolhendo em testemunho os sinais da autoridade de Jesus, os olhos e ouvidos estão fechados. E olhando para o filho de José, com certo desprezo e distância, aqueles de Nazaré não conseguem, não têm fé e não reconhecem, mesmo testemunhando que algo de extraordinário de Deus está ali, quando Jesus fala em desfavor à atitude deles, aquela mudança que nos impressiona tanto, né? De ouvintes admirados a homicidas em ato. Porque não é que eles se tornaram homicidas em intenção. Não. Expulsaram ele da cidade, o texto é claro. E levaram para lançá-lo. Só que, ainda que toda maldade se levante contra Deus, não será capaz de parar os planos de Deus.
ainda que os corações não se disponham a acolher o seu ensinamento, isso não será capaz de impedir que corra a palavra de Deus e que o plano de salvação do Senhor aconteça. E Jesus, de uma imagem muito forte, narrada por Lucas, segue seu caminho. No meio de toda aquela gente, com aquela intenção, segue seu caminho. Hoje estamos na sinagoga de Cafarnaum. Vemos a assembleia reunida, temos um momento solene. E quem se levanta para dar o testemunho é o demônio. O seu testemunho é dado em meio ao desespero de sua ruína. Fala do seu inimigo, que é o Messias, porque teme a sua destruição. Esse testemunho o Senhor o rejeita e manda que ele se cale, porque aquele que é o pai da mentira, guardem isso muito bem, às vezes aceita de dizer algumas verdades ou se submete ao peso de dizer algumas verdades para tentar convencer o homem de ouvi-lo e continuar depois conduzindo no caminho da mentira e do engano. Tudo aquilo que vem do demônio deve ser absolutamente recusado. Ou, como a gente costuma dizer, as meias verdades não servem para nos levar para Deus. E nesse momento, então, o Senhor repudia o seu testemunho com veemência. Cala-te e sai dele. Aqui volta aquela imagem que já falávamos, o Senhor em nenhum momento dialoga com o maligno. Comanda e ele obedece. Não existe o diálogo, não existe uma equivalência no falar. O Senhor comanda e ele obedece. Estamos diante do Senhor onipotente e do escravo condenado, não diante de duas equivalências em absoluto não. Pois nele não reside mais nada, absolutamente nada da graça de Deus. Então não há a mínima possibilidade. Estamos diante de um escravo que se atreve, condenado, que se atreve a perturbar e a buscar ainda de alguma forma ofender o seu Senhor, porque nele só há ódio e hostilidade. E como ele faz isso? Levando a morte para aqueles que ele tanto ama. Se nada pode contra esse Senhor, se atreve a fazer o mal contra os filhos desse Senhor, a quem esse Senhor tanto ama e por quem ele tanto espera. De maneira a afastá-los o máximo possível, ludibriando de inúmeras formas, com mentiras, atenção, e com meias verdades. Então é preciso estarmos sempre atentos a isso. Cristo está onde triunfa a verdade. Onde está a verdade, ali está Cristo. Tenham isso presente. Isso tudo para observarmos o que, Padre? Que com tão pouco, veja, aqui no texto de Cafarnaum, Jesus não havia declarado que se cumpria uma profecia. Mas como o Padre falou ainda há pouco, o povo reunido estava recolhendo os testemunhos a respeito do que eles já sabiam sobre o falar de Deus. Deus, quando fala, o seu falar é acompanhado de obras e tem a qualidade de realizar prodígios. Então, ali estamos vendo as obras se realizarem. O mal não está suportando e está se manifestando diante do poder de Deus. Isso é uma obra que eles reconheciam muito bem na tradição de Israel. E depois a segunda obra, confirmando esse mesmo tema, a qualidade de realizar prodígios, qual é? O fato de que ele ordena e o maligno se retira. Então olha que interessante. O Senhor aqui realiza dois sinais extraordinários. Primeiro ficamos admirados com o fato do demônio se manifestar imediatamente pela presença de Cristo. E isso nos faz recordar aquela imagem dos discípulos que ontem o Padre citava.
Quando o Senhor chama Pedro e os discípulos, a palavra dirigida a eles, quase que em unanimidade, tudo bem que André e João passaram um tempo com o Senhor, mas todos os demais foram chamados de uma maneira, ou se pegamos Pedro, por exemplo, e Mateus, que são dois casos bem emblemáticos, o diálogo é muito curto, o Senhor dirige a palavra a eles e eles vêm. Então não tiveram um dia solene, não estavam recolhidos em assembleia em um dia solene, não estavam ouvindo a pregação da palavra de Deus, acompanhada de obras e de prodígios, não viram a autoridade de Jesus acontecendo no ensinamento da palavra, da lei, na leitura dos profetas. Então não tiveram nada disso, foi tão pouco, mas conseguiram recolher com tamanha clareza e intensidade que estavam diante do mistério, ou seja, diante daquele que da parte de Deus lhe apresentava algo. Reconheceram ali, na presença de Cristo, o Messias. Tanto que Bartolomeu, como vimos esses dias, se refere dizendo, Rabi, imediatamente reconhece que em Jesus tem a autoridade de um mestre. E não de qualquer mestre, daquele mestre que é capaz de revelar o íntimo dos corações, daquele mestre que só o Messias pode ser. Com tão pouco, meus irmãos. E aqui nós estamos na Assembleia de Cafarnaum. E mais uma vez, não é que de imediato, todos reconhecem isso, mas o maligno vem ali como se fosse dar um testemunho, por assim dizer, diante dos homens sobre essa urgência no reconhecimento. Ele imediatamente reconhece que se trata do Filho de Deus, enquanto aqueles que estão ali não reconhecem. Então, poderíamos dizer que o acontecimento na Assembleia de Cafarnaum é um grande sinal para todo o povo da cidade a respeito da autoridade messiânica de Jesus. E ao mesmo tempo nos traz um puxão de orelha, porque pela condição de sua condenação eterna, o demônio reconhece. Mas o Senhor entregou por nós a Assembleia reunida, a leitura dos textos sagrados, a pregação ungida dos mestres da lei, para que o povo pudesse chegar até Deus. Entregou tantas realidades e sinais para que nós possamos reconhecer também prontamente a presença do Senhor, a presença de Deus no meio de nós. E muitas vezes não reconhecemos. Jogando para a nossa vida como cristãos, temos a missa dominical, temos a oração do terço, temos Jesus na Santa Eucaristia, temos as pregações dominicais que tantos dos nossos sacerdotes fazem com coração cheio do amor do Senhor, e são pregações, como que nós costumamos dizer, tão ungidas, que nos ajudam a realmente compreender a intimidade do coração de Deus. E, poxa vida, nos falta aquela força ainda de reconhecer e de poder a cada domingo, a cada momento, reconhecer meu Senhor e meu Deus. Como é bom estar aqui na Tua presença. Por isso eu dizia, vamos aproveitar essa semana pegando esse tema que desde o domingo nos acompanha. Abre, Senhor, os nossos ouvidos, abre o nosso coração, purifica a nossa alma com a força da Tua palavra. Faz, Senhor, de cada um, faz, Senhor, da minha casa, da minha família, do meu coração, o trono de onde o Senhor reina. Queremos, Senhor, proclamar que estás no meio de nós e vem com prodígio e obras, transformar a nossa vida e o nosso coração, transformar a nossa história, Senhor. Diz na continuação do texto que o espanto se apoderou de todos e falavam entre si. Que significa isso? Ele dá ordens com autoridade e o poder, e os espíritos impuros saem. Olha que bonito, meus irmãos. Os espíritos impuros saem. Saem de onde? De dentro. Voltamos aqui à sensibilidade do nosso domingo.
quando o coração do homem se esvazia da palavra de Deus e se enche de si mesmo, se torna lugar para a morada dos demônios. É claro que a possessão diabólica ela tem um significado muito grande, né? Mas aquele ambiente, vamos usar uma expressão que está um pouco na moda, aquele ambiente que se torna de tal forma tóxico, é ideal para a presença dele. Então ele vem se acomodar ali. E ainda que ele não entre para tomar posse, ele encontra ali as coisas que são suas. Mas eis que a palavra de Deus vem para arrancar, eis que o Verbo Divino veio para arrancar de dentro de nós tudo aquilo que é impuro e toda disposição àquilo que não vem de Deus e que torna o homem interiormente impuro. Por isso, seria de dizer ao Senhor todos os dias que por sua palavra, Senhor, seja arrancado de dentro de mim toda ambição, maldade, fraude, calúnia, orgulho, inveja, más intenções, devassidão, imoralidades, adultérios, ambições, desejos homicidas, roubo, falta de juízo. Toda soberba seja arrancada, Senhor, de dentro do nosso coração pela sua palavra. Vem hoje com a sua palavra purificar o meu interior e fazer-me inteiramente teu e de nenhum outro. Diz o livro da Imitação de Cristo, do século XV, que nos ensina a respeito da vida cristã, pego aqui uma breve referência, quando ele sempre escreve falando, todo o livro é escrito como se fosse o próprio Senhor conversando conosco, ensinando o Evangelho. É muito delicado. Ouve, filho, minhas palavras suavíssimas, que superam toda a ciência dos filósofos e sabedoria desse mundo. Minhas palavras são espírito e vida, não ponderáveis por humanas inteligências. Não devem ser puxadas para a vã complacência de um lado e do outro, de maneira que se tornem mais ou menos agradáveis, mas escutadas em silêncio, acolhidas com total humildade e afeição íntima em sua totalidade. Eu disse, feliz é quem instruís o Senhor e lhe ensinas tua lei para que o alivieis nos dias maus e para que não se sinta abandonado sobre a face da terra. Que bonito, né? Eu, diz o Senhor, ensinei no início aos profetas e até hoje não cesso de falar a todos, porém muitos a minha voz são surdos e endurecidos. Muitos se comprazem em atender o mundo mais que a Deus. Com maior facilidade seguem os apetites de sua carne do que a vontade de meu Pai. Quem me serve e obedece com tanto empenho em todas as coisas quanto se serve o mundo e os seus senhores, eu me pergunto, o que prometi, darei. O que falei, eu cumprirei. Saibam e tenham certeza dessa verdade. Sou eu o remunerador dos bons e inabalável acolhedor de todos os fiéis. Escreve, meu filho, olha agora, meus irmãos, escreve, meu filho, minhas palavras em teu coração e rumina-as com cuidado. Serão muito necessárias no tempo da tentação e da provação, para que sejas forte e perseveres na fé. O que não entendes ao ler, entenderás quando eu te visitar. Costumo visitar de dois modos meus eleitos. Pela tentação, para que eles possam declarar a fé, e pela consolação, para que possam perseverar apesar das dores. E lhes leio diariamente duas lições. Uma, arguindo seus vícios para livrá-los deles. Outra, exortando a progredir nas virtudes, acompanhando-os em cada passo. Quem tem minhas palavras e delas faz pouco caso, terá quem o julgue no último dia. Mas quem tem a minha palavra e a guarda no coração, eu e o Pai viremos e faremos nele nossa morada.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos santos apóstolos e da Rainha dos Apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.